Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem na live. Olá João, tudo bem? Olá Daniele. Olá, Márcio. Olá, tudo bem? Thaís, já te chamo. Olá, Theo. Bem-vindo. Boa noite, Camila. Tudo bem? Eu vou abrindo aqui o currículo da nossa entrevistada de hoje, que é a doutora Thaís. Tudo bem, Matheus? Quanto tempo? Olá, Ludmila, tudo bem? Bem-vinda. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, foi. Olá, tudo bem? Tá aqui o enquadramento. Acho que ficou melhor assim. É pior que o meu tripé, ele tá com... Eu não sei, não tô conseguindo ajeitar ele direito. Tá meio... E aí, tudo bem? Bem-vinda, Thaís. Obrigada, tudo jóia. Que bom que deu certo. Chegando, que bom, né? As agendas aí super corridas, né? Até o final do ano fica meio Tetris, assim, né? Até o Natal a gente corre para dar tempo de fazer tudo. E fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite, né? Pro projeto. Depois a gente lançar o livro lá do Supremo, a gente ficou mais próximas, né? A gente acabou se conhecendo por conta do livro. E fiquei muito feliz de dividir esse projeto com você. E agora também esse episódio, né, do nosso Mulheres na Propriedade Intelectual, que, como a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né, tem esse objetivo de trazer a visibilidade para as mulheres dentro da área da propriedade intelectual, que a gente vê que os rankings de advocacia às vezes não refletem, né, o que a gente vê de fato na mão de obra no caso da área jurídica, né, de PI, a gente vê muitas mulheres atuando, mas não está vendo a visibilidade necessária para todas elas, né? E aí você estava até me perguntando sobre a nossa apresentação, depois eu vou ver se eu divulgo. A gente tem um estudo que a gente faz, e aí a gente fez até essa passagem do ano de 2021 para o ano de 2024, para ver quais os avanços. Teve uns que retrocederam, que teve menos, teve uns que avançaram, até para a gente ver a evolução, né, desse espaço de representatividade das mulheres dentro da propriedade intelectual. Excelente, Ana. Eu que agradeço o convite. Como eu coloquei na mensagem, estou assim extremamente lisonjeada, de fato. Já conheci o seu trabalho antes, fui te conhecer pessoalmente esse ano, mas assim, a grande honra de conhecer pessoalmente e poder compartilhar ali do meu dia a dia e também uma troca de experiências, né? Aprender também muito contigo ali. Então, muito obrigada pelo convite. Show! Então a gente vai... Primeiro fala seu nome todo, que seu nome é tão longo, tão comprido. Fala... Então, eu brinco que é nome de princesa depois que eu casei, né? Porque eu peguei o sobrenome do meu marido, então de fato já era grande, ficou maior ainda. Então ficou aí Thaís de Cássia Rodrigues Almeida Penteado. Olha, eu tô vendo mensagens aqui pedindo link, mas se eu sair para mandar o link, eu perco a tela. Depois eu vou colocar na minha bio gravado. Que a gente fez um gráfico, né? Porque até então
tem os rankings e tal, mas não tem assim um número, não tem um gráfico que fica uma coisa mais visível, mais fácil da gente visualizar realmente a evolução, né, do número de advogados em geral, o número de mulheres. Essa análise de dados não tem nos rankings, né? A gente que faz um estudo nosso interno mesmo. Sim. Mas enfim, aí como é que eu te chamo? Thaís Penteado? Como é que você prefere? Thaís Almeida. Mas pode ser Thaís Penteado, gosto também. A Thaís Almeida, então, ela é advogada com quase 20 anos de experiência no contencioso civil estratégico de propriedade industrial, tanto em consultoria quanto em litígios. Ficou meio então, consultivo e contencioso, né? Uhum. Tribunais superiores e estaduais, formada em Direito pela Unicelb, Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Uniceub, ok. É especialista em propriedade intelectual pela Universidade de Lisboa. Ah, que legal, você estudou em Portugal. Sim. Como perita judicial pela BPI. Sua experiência abrange marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal e proteção de dados, além de contratos, arbitragem, franquias e direito empresarial. É membro da OAB, a BPI, INTA, com diversas especializações complementares em direito civil e público. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. A gente começa o nosso bate-papo fazendo uma pergunta, assim, para saber, né, da sua história, como é que você chegou na área jurídica. Então, começa perguntando assim, qual que foi a maior mentira que te contaram sobre o direito? Maior mentira que contaram sobre o direito. Na verdade, eu optei por direito não por isso não era um sonho da minha vida ou nada do tipo, porque eu acho que meus sonhos de infância até a adolescência ali era odontologia, mas eu não era muito boa em exatas, então eu descartei isso. E eu lembro que eu tive uma aula eu esqueci como que chama hoje, pedagógica de profissões, enfim. Orientação, né, pedagógica e tudo mais. E eu lembro que a professora falou, se você não sabe o que fazer, faça direito. Aí então é isso, né? Se eu não sei o que fazer exatamente, eu vou fazer direito para ver de qual é. E eu tinha uma visão muito glamurosa do direito, né? Que deve trabalhar pouco e ganhar muito. Os advogados que eu conheço, né? Eu ouço falar, sempre ganham muito. E eu acho que essa foi a maior mentira, não a maior mentira que me contaram, mas eu acho que era algo que eu tinha e que não é de fato uma realidade, né? Porque de fato é uma profissão muito promissora, né? Eu não me vejo nenhuma profissão que nem o direito. Talvez empresária de algum ramo, mas fora o direito, eu me identifico muito com o direito. Eu sou muito, muito realizada na minha profissão. E eu tinha uma visão de glamour do direito, né? E a gente bem sabe, né, Ana, pra gente ser bem sucedida na área, você tem que suar muito a camisa, tem que estudar, se especializar, buscar atualizações, buscar técnicas de captação de clientela. Então, é um conjunto de fatores, né, que de fato torna a profissão do direito promissora. Mas glamurosa em si, eu acho que não tanto, porque de fato tem essa questão, né? Tipo, você ir atrás dos seus objetivos, como a maioria das profissões, né? Eu acho que só a minha... eu me enquadraria também muito bem como herdeira, mas não foi o caso. Não foi exatamente o caso, eu me identifiquei muito com o direito. Entendi. Mas o glamour que você fala, o que quer dizer, assim? Eu tenho uma... Por exemplo, a medicina é outra profissão que as pessoas que, né, estão por fora pensam, nossa, medicina, médicos, né? A gente tem uma visão muito de intelectuais, promissores, né? E eu tava com a pediatra das minhas filhas, que eu falei pra ela, né? Eu falei assim, olha, a gente tá pagando escola cara, justamente, mas eu já tô orientando ali, olha, medicina é legal, direito é legal. Algumas profissões, assim, com maior destaque, né, que a gente vê. E assim como o direito, quem não tá em, pensa que é uma realidade que, na verdade, não é, né? Ela falou, olha, medicina é super difícil, por exemplo, né? Para você conquistar ali a sua clientela, se você quiser ser um médico, né, particular. Então, assim, todas as profissões têm o glamour da profissão, né, que quem olha de fora, né, idealiza, mas tem as suas dificuldades ali, né? É mais isso. Não é um glamour
que é dado, é um glamour que é construído, né? A gente só vê a pessoa quando já tá lá, né? Exato, exato. E você tem na família, Thaís, assim, advogados? Tenho primos, assim, né, advogados, mas, assim, relação direta de primeiro grau. Se tiver alguém da família aqui ou que vai assistir essa live depois que eu tenha esquecido. Mas, assim, eu tenho primos, assim, que são advogados, mas da minha família de primeiro grau ali, pai, mãe, irmãos, não. Ah, que show. Então foi um glamour que você construiu mesmo, porque você é chiquérrima, né? Não sei se você sabe, mas eu acho que você atingiu esse glamour aí que você visualizava para a área jurídica, viu? Obrigada, Ana. Ó, o meu irmão respondeu aqui que não tem. Não tem. E quando que você se deu conta que você queria trabalhar com a área de propriedade intelectual? Então, eu caí na área de propriedade intelectual de paraquedas, verdadeiramente. Eu acho que a maioria dos nossos colegas, talvez você também, porque propriedade intelectual não é uma matéria que a gente aprende na faculdade, não é mesmo? Então, não é algo que, como penal, que você entra ali no primeiro, segundo semestre, quero fazer penal, que eu acho legal, né? Ou na área família. Então, assim, a nossa área não é uma área que tem ali no currículo. Tem dentro do direito empresarial, né? Mas passa muito vagamente. E eu me recordo que eu era muito nova, eu tinha 2 anos de formada, e uma colega minha, Ana Beatriz, não sei se ela tá aqui, convidei, mas ela entrou num dos maiores escritórios de TI, né, do Brasil e talvez da América Latina aí, que é o Daniman Sinsen. E eu lembro que eu morava em Brasília e ela falou, bom, Thaís, tem uma vaga aqui para júnior, eu trabalho com propriedade intelectual. E eu pensei, mas bom, o que é isso, senhor? Eu só sabia do direito autoral ali, passei um pouco também ali, marcas e patentes, não sabia muito bem eu falei, da área, eu falei, tem prova? Porque se tiver prova, talvez seja um problema, né? Porque foi uma matéria que eu não tive na faculdade. E ela falou, tem prova, infelizmente tem prova, mas a legislação é pequena, se você estudar numa tarde, você consegue ali pegar os principais conceitos. E aí eu pedi pelo menos mais um dia para dar uma estudada ali na legislação, estudei, em um dia fui fazer a prova, passei na prova, fiz 2, 3 entrevistas, passei nas entrevistas e iniciei na área. Fiquei por 11 anos nesse escritório, até entrar atualmente na Peducci Advogados, que estou há 5 anos. Então, eu atuo há 16 anos com propriedade intelectual, posso dizer que toda a vida aí, né? E foi lá em Brasília mesmo, o escritório que você entrou? Exato, eu entrei em Brasília. E o que aconteceu? Eu conheci o meu atual marido em Brasília, né? Que ele era assessor do ministro César Peluso. E, bom, nós nos conhecemos em Brasília e 4 meses após, até um pouco mais, não sei se ele está aqui na live também, uns 6 meses após, ele ia atender, ele tinha passado um mestrado em Harvard e ele ia para Harvard. E eu pensei, bom, ele já vai estar tão longe, talvez se eu também estiver longe, eu sofra menos, isso que eu pensei. Então, meu plano, bom, vou fazer também um mestrado fora, porque assim, né, os dois vão estar ali no não fica um meio que esperando o outro, assim, né? E assim, boa estratégia, viu? Gostei, Ana. E eu pensei, eu vou estar em outro ambiente, porque se eu ficar aqui enfim, se eu ficar trabalhando, eu vou pensar muito, eu estava muito apaixonada como ainda estou, então vai ser muito difícil para mim, né? E aí eu tive essa ideia brilhante de também fazer algo fora e apliquei. Oi? Vocês tinham filhos já? Não. Não, a gente tinha acabado de namorar, 4 meses de namoro. A gente acabou de começar a namorar, e aí ele falou que ia pra fora. Eu falei assim, bom, então vou colocar meu plano em prática e apliquei para a Universidade de Lisboa. Passei, porque é difícil, realmente é muito difícil passar nessa faculdade, em especial os portugueses, porque a nota de corte para você entrar, se eu não me engano, é 8,5. Ou seja, no final do seu curso, você tem que estar ali com 8,5 de nota final, durante todo o curso. Já é difícil para um brasileiro, né? Alcançar uma nota final de 8,5. Ah, é?
português, então é mais difícil ainda. Então, de fato, é uma faculdade muito conceituada, universidade muito conceituada e de difícil admissão. Então, eu apliquei também sem muitas expectativas e esperanças, né? Mas, bom, se for da vontade de Deus, a gente vai. E eu fui admitida e logo na sequência ali, tive pouco tempo para organizar minha vida, né? Pedi ali uma licença de serviço para ir. E deu certo. Fiz aí mestrado em propriedade intelectual, aí me fixei mais ainda na área, né? Ah, sim, a Faculdade de Lisboa lá é super bem conceituada nessa área, né? Super. Foi de grande aprendizado. E então você trabalha na área há 16 anos. Quando você começou a trabalhar na área, quais são as maiores dificuldades que você enfrentou na época? Na época, então, como eu disse, eu trabalhava em Brasília. E eu vou aqui citar as dificuldades de um profissional de Brasília. É muito difícil atuar na nossa área, em especial em Brasília, porque Brasília é uma cidade, hoje não tanto, mas à época, a gente está falando de quê? 2008, foi quando eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual. Ela é uma cidade mais voltada para concursados, né? Em geral, que eu digo. Não tanto para advogados. E como a carreira que eu queria seguir, e eu sempre quis, isso era uma certeza também, eu fiz direito querendo a advocacia. Mesmo morando em Brasília, que é uma cidade, né, que a maioria são de concurso público, eu queria a advocacia. Eu sempre tive esse brilho nos olhos pela advocacia. Então, a minha maior dificuldade em advogar em Brasília, em especial nessa área, que é um nicho tão né, pequeno, diria assim, do direito, né? Eu tive a maior dificuldade de ganhar visibilidade. Por quê? Porque o escritório que eu trabalhava, a sede ficava no Rio de Janeiro e tinha a filial principal e muito grande em São Paulo. Então, a dificuldade maior que eu tinha ali em Brasília era mostrar o meu serviço, sabe? Como não ser apenas uma advogada correspondente para fazer audiências pontuais nos tribunais superiores. Eu queria realmente, eu puxava para mim o serviço. Acho que foi por isso que eu tive, né, um crescimento assim na minha vida profissional, porque eu sempre fui muito proativa. Eu sempre fui muito assim, olha, eu quero, vou atrás e pronto, sabe? Então eu comecei a me fazer vista. Eu quero peticionar, eu quero participar de reuniões, eu quero fazer sustentações orais em casos mais emblemáticos e não apenas em casos que vocês acham que não são tão relevantes. E aí eu comecei a ganhar destaque, sabe? Com os sócios principais ali do escritório que eu trabalhava, foi bem interessante. Que legal! Foram os principais desafios. Eu acho que era atuar em Brasília. Eu acho que também é uma dificuldade que talvez os meus colegas advogados hoje também enfrentam. Sim, porque você pega meio que o final do processo, assim, né? Então é uma outra visão, né? Exato. Essa filial da Dânima ainda existe em Brasília? Existe. Sim. Sim, existe. Que show. E como que como que foi trabalhar na Dânima e como é que foi essa transição para o PEDUT? Que diferenças assim que você viu? Como é que é hoje em dia trabalhar no PEDUT também, que é um escritório aí que é super referência no Brasil? Exato. Olha, trabalhar no Dânima foi uma verdadeira escola para mim, né? Como eu disse, eu iniciei como advogada júnior. Então, ali era muito novo, eu fui aprendendo ali no dia a dia com os meus colegas, com grandes profissionais da área. Fiquei lá por 11 anos e sou muito grata, né? Tanto pela carga ali de profissionalismo, né, que eu alcancei internamente, mas também pelas amizades que eu fiz internamente. Inclusive pessoas que eu trouxe para trabalhar aqui comigo na PEDUT, né? A Camila, que trabalhava diretamente comigo lá, Marília, o Enzo. Eu fui formando meio que um time Dânima interno aqui, confesso. Eram pessoas muito boas, né? E são pessoas muito boas. Então eu trouxe para trabalhar aqui comigo. O Dânima, de fato, é uma grande escola. Mas eu precisava de mais, como eu disse, né? Eu sou muito inquieta, assim. Eu queria me faltava algo, assim, eu diria, de crescimento, de desafios. Eu precisava de um desafio maior na minha vida. Eu estava no Dânima já há um certo tempo, né? E eu pensei que eu estava um pouco acomodada, assim, sabe? Eu diria. E nessa busca de novos desafios,
também de ter um crescimento profissional, eu optei por vir para a Pedut, né? Não me arrependo, assim, nem de longe, nem nada, sabe? Realmente foi a melhor escolha. A Pedut Advogados é um escritório, como você disse, né? Muito renomado. Aqui eu tenho a oportunidade de atuar com diversas... porque a propriedade intelectual, nós bem sabemos, a gente não fala só de direito autoral, de marcas, patentes. E aqui eu tenho a oportunidade de trabalhar com mix, né, de questões dentro da propriedade intelectual, né? Eu não fico limitando, mas por que eu julgo que foi uma escolha muito acertada na minha vida, né? Primeiro, pelo crescimento profissional. Hoje eu ocupo um cargo de gestão interna, né? Eu sou coordenadora do Departamento Contencioso Judicial. Hoje eu tenho uma equipe. Eu vejo ali a linha de crescimento do escritório. O escritório, ele hoje é formado por mais de 40 profissionais, né? A gente divide o contencioso, tem a parte consultiva administrativa, os nossos paralegais, o financeiro, o administrativo. Mas o maior desafio, assim, que eu senti nesses últimos 5 anos foi a questão da gestão de pessoas, de liderança, né? De fato. E é muito gratificante falar assim, olhar para mim e falar assim, pô, você conseguiu, sabe? Porque eu vejo, claro, conta aí com a colaboração de diversas pessoas, como eu disse, né, da minha equipe, do escritório como um todo, mas é bom ver, assim, que eu tô realmente fazendo a diferença, o escritório tá crescendo, sabe? É um escritório, de fato, ali que tá faturando bem, assim, sem querer, mas... É muito bom ver isso, que você faz parte desse sucesso. Você não é apenas uma peça, você é a peça dentro desse esquema, né? Eu acho que é isso. Que legal. E eu não sei se eu comentei com você, mas eu já trabalhei com a Daniman também, mas não dentro da Daniman, né? Eu trabalhei no escritório no sul do Brasil, que a gente era correspondentes da Daniman, né? A gente que representava a Daniman em Santa Catarina, digamos assim, né? Para os processos que eram locais. Na época era processo físico ainda, então a gente tinha que ir no tribunal, protocolar, quando tinha fazer sustentação, audiência, enfim. E esse também foi meu primeiro contato com a API, né? A gente era correspondente da Daniman. E eu achava, assim, uns casos muito legais, muito interessantes. A gente atuava bastante com casos da Diageo, da Red Bull, da Smirnoff, até o caso da urna eletrônica, que tava tendo uma disputa sobre a patente. Uhum. Então, também, a Daniman também foi uma porta de entrada, assim, pro EI, né? Não sei, eu comentei com você sobre... Eu acho que você comentou algo, sim, em Brasília. Só que na época eu vi, isso é legal, né? Essa área é legal, mas eu queria trabalhar com entretenimento. Eu sabia que também não, né? Florianópolis, né? Eu sou de Florianópolis, lá a gente não tem muito contato com propriedade intelectual. E aí depois eu descobri que direito autoral também estava dentro do guarda-chuva, né? Então eu achei ótimo, porque eu gostava dos dois, mas achei que não tinha nenhuma relação. Não, mas tem super, né? Aí eu, adorei, é isso aí que eu quero, porque eu achei que uma coisa... É que realmente, né, a propriedade industrial e direitos autorais são áreas diferentes, mas que estão dentro do mesmo guarda-chuva, né? Então, quando eu descobri que era da mesma área, achei o máximo, porque eu gostava dos dois. Ana, estão perguntando aqui para mim se caiu a live. Se alguém puder comentar se tá tudo bem. Para mim, tá ok. Também. Tá seguindo aqui. Tá estável. Mensagem no WhatsApp. Não, deve ser, pra mim tá normal. Se pra você também tá, então de repente é da pessoa que, ou de repente o app que tá um pouco instável, né? Mas é só ela sair e entrar de novo, que acho que normaliza. Responderam. Mal, ó. Ali, que bom que você tá aqui. Sim. Marília, acho que seu irmão. Lilian. Sim. Liane. E qual dica você daria para si mesma se você encontrasse o seu eu do passado? Olha, sabia que eu já pensei nisso? Tem um filme, né? Há vários sobre isso, né? Volta ao futuro aí. Ana, primeiro, se me dessem a escolha de voltar para o passado, eu optaria por não voltar, de verdade. Porque eu sou tão realizada hoje, assim, em todos os aspectos, e eu acho que
tudo tem um propósito, né? Até os nossos maiores erros ali tem um propósito de te fortalecer para algo, né? Ou qualquer outra coisa que seja. Então eu tenho medo de dar algum conselho pro meu eu do passado, digamos assim, porque, sabe, para minimamente mudar o meu futuro, eu não mudaria absolutamente nada. Mas, assim, se eu pudesse dar um conselho, talvez, para os mais jovens, né? Alguma coisa assim. Hoje, aos meus 40 anos, eu acho que é um tipo de maturidade. Já falei isso para você, né, Marília, que está aqui. Eu digo isso para os meus júniores, né? Que tem certas coisas que, por mais que a sua mãe te aconselhe, por mais que as pessoas mais velhas te briefem sobre isso, te digam algo a respeito, você nunca vai acreditar, porque você precisa vivenciar para quando chegar você ter, né, essa maturidade. Hoje eu tenho uma maturidade no sentido de que tem coisas que não precisa se preocupar tanto, né? A gente sabe disso, né? Antes eu me preocupava tanto com coisas tão pequenas. Hoje, sabe, são pequenas. Eu acho que tem coisas muito, muito... A Marília falando que sim, porque eu falo isso de verdade sempre, sabe? De ser menos preocupado, assim, com a vida, sabe? Levar a vida de forma mais leve. E, de fato, vivenciar as coisas. Eu sou muito intensa em tudo, sabe? Mesmo. Nas amizades. Sou de Escorpião. Daqui a pouco é meu aniversário, aliás. 17 de novembro. O ascendente Áries, que é pior ainda. Então, eu sou realmente muito intensa. Eu acho que a gente tem que viver. E hoje, aos 42 anos, eu tenho muito mais essa visão, essa leveza da vida, sabe? E, poxa, fulano falou mal de você. Isso pra mim hoje soa muito coisa de adolescente, né? Acho que é uma maldade que vem da vida, sabe? Hoje, daquele meme, quem é fulano? Até minha família fala mal de mim, tá tudo bem, segue sua vida, sabe? Eu acho que seria um conselho, assim, que eu talvez, né, daria para o meu eu e do hoje para os jovens. Se preocupem menos, assim, com coisas pouco relevantes. Foquem ali em coisas que realmente importam na sua vida, sua família, seus projetos, né? Show. Realmente. De coisas que realmente vão dar algum retorno, né? Às vezes a gente se preocupa muito e alguns problemas até se resolvem sozinhos, né? A gente nem precisa queimar muito a cabeça. Exato. E o que você costuma reparar num candidato que concorre uma vaga para trabalhar com você? Quais são as habilidades assim, que você geralmente leva em consideração que você acha que são relevantes? Olha, enquanto você falava, eu tô vendo, 2 pessoas me mandaram aqui no WhatsApp que a live caiu, não que caiu para quem tá aqui, mas quem saiu não consegue entrar mais porque não tá mais no ao vivo. Mas depois fica gravado também, dá pra compartilhar, né? Bom, numa contratação, né, que você perguntou, pessoas, o que que... Quando você vai contratar um advogado, por exemplo, para trabalhar com você, que habilidades, né, o que você repara? Tá. Ana, eu tô tendo muita dificuldade, eu vejo muita dificuldade em contratação nós somos millennials, né? A geração anterior é a Z, e qual foi a posterior? Tem alguma geração aí? Eu acho que não, a posterior era, enfim, a geração que veio depois dos millennials, que seriam os júniores, né, que estão aí no mercado atualmente. Eu vejo muita dificuldade porque eu acho que falta, não a minha equipe, porque de fato a minha equipe é maravilhosa, eu tenho assim, eu falo para eles, não é porque eles devem estar por aqui não, mas eu com os júniores excepcionais, são advogados que assim, eu tenho realmente que valorizar, porque são muito compromissados, responsáveis, sabe? Eles têm um propósito. Mas eu vejo uma dificuldade na geração que veio após a nossa, que é quanto à questão de propósito, acho, sabe? E responsabilidade. Eu vejo que são pessoas que não têm muito propósito de vida. E quando eu faço uma contratação, eu busco identificar se aquela pessoa, além de ter o conhecimento necessário em processo civil, porque propriedade intelectual se aprende, né? Como eu tive uma oportunidade um dia, eu espero, né, dar oportunidade para outros que se interessem pela área. Eu estou falando de júniores, tá? Mas essa questão de você tem que ter um objetivo na sua vida, sabe? Você não tem um objetivo na sua vida, você não vai se enquadrar em nenhum lugar. Isso é muito certo, é uma verdade que eu tenho para mim. Então eu tento ali identificar se aquela pessoa tem um objetivo de vida. Se ela quer atuar, se ela quer entrar no nosso escritório
por entrar para ver o que ela quer da vida dela, ou se não, se ela sabe, se ela minimamente sabe aquilo que ela procura. Porque quando a pessoa tem ali uma meta a ser alcançada, ela vai atrás daquela meta, isso é fato, entendeu? E isso eu tento identificar no profissional no momento da contratação. E claro, aqui para entrar no nosso escritório tem uma prova de conhecimentos gerais e ao final eu tento avaliar se aquela pessoa cumpriu ali, se pelo menos tirou uma notinha boa, porque a prova é de conhecimentos gerais, básicos, então minimamente tem que conhecer ali do direito, né? Mas eu vejo muito essa questão do propósito. Mas eu já fiz essa prova do PEDUT, é difícil, viu? É a mesma prova, mas eu lembro que eu fiz foi uma das mais difíceis que eu fiz de escrita, viu? É, você acha? Pois é, então. E aí eu corrijo a prova ao final, mas assim, eu quero dizer que a prova em si, ela não é o fator determinante ali no momento da contratação. Porque, né, às vezes a pessoa não é tão bem, até mesmo por nervosismo, até porque a prova é extensa, né? A gente bem sabe, demora mais de 1h30 para fazer a prova. Mas, além disso, eu tento identificar ali questões de vida da pessoa, sabe? Que vão além de uma prova objetiva, né? Claro. Sim, sim. É, que é isso. Às vezes eu acho que as pessoas se focam tanto na questão técnica, né? De fazer uma pós-graduação. Eu acho que elimina as pessoas, né? Quando, assim, geralmente as pessoas são contratadas. É até uma coisa que a gente conversou, eu e a Marina Draib, ela era gerente jurídica do SBT, ela também já foi entrevistada aqui do nosso projeto, que ela falou assim, as pessoas são contratadas pelo técnico e são demitidas pelo comportamento, né? Então é alguma questão geralmente comportamental que não encaixou na cultura do escritório, né? Porque eu acho que acaba se dando muito peso para a questão técnica. E eu conheço profissionais, já trabalhei com alguns profissionais que eram brilhantes tecnicamente, mas o comportamento, assim, o comportamento frente a um cliente, sabe? Às vezes não casava, assim. E eu também avalio bastante essa questão comportamental de vida, se tem um objetivo, porque isso acaba, acho que, se alinhando com a cultura de onde você está trabalhando, né? Exatamente, exatamente. E quais os temas que você acha que vão estar em alta para o ano que vem? Olha, inteligência artificial, sem dúvida, né? Eu acho que já está em alta agora e aí vai perdurar aí por alguns anos, não só ano que vem, porque é algo muito novo, né? A gente vem discutindo aí em fóruns, em congressos, né? Acerca das implicações éticas, da questão da titularidade, envolvendo mais, né, direito autoral. Então, inteligência artificial, eu acho que é um tema novo, relevante, é um tema que ainda tem muito para ser desenvolvido e que vai, com certeza, estar em alta aí em 2025. Eu colocaria também marcas, né, nomes de domínio em especial, porque eu acho que hoje os empresários, né, eles estão dando uma importância muito maior e importância devida, né, para os registros de marca. Eu vejo, assim, pelos litígios que estão entrando em nosso escritório, sabe? A maioria a gente tenta resolver na esfera extrajudicial, mas em casos em que não há como, a gente manda para o judiciário. Então, eu acho que essa questão do direito marcário vai estar em alta também em 2025. Eu colocaria aí na área de patentes, biotecnologia, essas terapias genéticas e farmacêuticas, eu acho que, né, também estarão em alta. Patentes relacionadas ao agro, né, tá há um tempo, aí, alguns poucos anos, mas eu acho que tende a desenvolver ainda mais, não vai sair de moda, eu diria assim. E um pouquinho falando aí de direito autoral, cópia e plágio digital. E devido aí esse boom da internet já veio há um tempo, né? Mas eu digo essa questão um pouco relacionada à inteligência artificial, mas também a essas ferramentas que hoje nós temos aí de poder desenvolver textos advindos aí da internet e plagiar também, né? Então eu acho que é um tema que vai ser bem relevante, como já está sendo, e vai aí perdurar por 2025. Que show! Também acho que todos esses temas vão estar bem em alta e bem diversificado, né? Um pouquinho na área de entretenimento, direitos autorais, um pouquinho na área de patentes. Acho que todas as áreas vão estar bastante em alta.
E agora me ocorreu uma pergunta, assim, mais de curiosidade. Você acabou vindo para São Paulo? Seu marido também veio? Hoje em dia ele advoga? Sim. E, na verdade, como eu disse, ele foi para os Estados Unidos, eu fui para Portugal. Ambos terminaram, né, os cursos. Ele voltou para São Paulo, ele não voltou para Brasília, né? Ele não foi para Brasília, ele veio para São Paulo e eu voltei para Brasília. Nós namoramos por uns 5 anos à distância ainda, acredito. Nossa! Né? Já se relacionou também com pessoas que moram. Acho que não te falei isso aquele dia no avião, ia te falar, sabia? De relacionamento à distância. É. Quando é para ser, dá certo. Olha, no mesmo lugar já tá difícil, imagina logo. Mas aí o que aconteceu? Eu aproveitei a oportunidade para pedir a transferência para São Paulo. Porque não só em propriedade intelectual, mas como em qualquer área do direito, São Paulo é onde tudo acontece, né? Temos que admitir. Você chegou a trabalhar na Daniman de São Paulo? Não. A maior parte foi no Daniman São Paulo. Entendi. Em Brasília só 2, 3 anos. Foi bem pouco. Entendi. Agora eu achei que você trabalhou na Daniman e você queria trocar e aí acabou vindo para São Paulo para o Peducci. Então você está bastante tempo. Sim. Maior parte foi Daniman São Paulo. Mas o marido dele é de São Paulo ou é de Brasília? Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. E eu até digo, assim, hoje, né, Deus me livre, vou bater aqui na madeira, mas mesmo para tentar exemplificar que eu não ficaria aqui unicamente por causa dele, entendeu? Mas mesmo assim, em caso de separar, isso não vai acontecer, mas eu ficaria em São Paulo. Sim. É outro mercado, né? Mais maduro. Aqui hoje, assim, eu me identifico, eu gosto da cidade, gosto muito. Hoje, para mim, de fato, verdadeiramente, Brasília é uma cidade de turismo, assim, para, né, visitar os parentes. Lançar livros no Supremo, né? Temos outros, se Deus quiser. Mais com a cidade em si, para morar, porque eu gosto muito de São Paulo, eu me identifico muito com São Paulo, temos essa questão de segurança, né, a gente vive numa bolha e tudo mais, mas a gente aprende a lidar, né, com essa insegurança de São Paulo, essa é a verdade, né? Entendi, sim. E agora a gente vai indo para o final da nossa live, quem tiver perguntas aqui que quiser fazer, tá? Thaís, um livro que todo mundo deveria ler, não precisa ser da área. Ou se você quiser indicar algum da área, pode indicar também. Vamos indicar o nosso, né? Boa! Deixa eu até pegar aqui, ó. Pra já mostrar, né? Fazer o nosso jabazinho. Vamos fazer, ó, gente. Nosso livro que a gente lançou no Supremo, né? A Thaís, ela escreveu, deixa eu ver, são tantas, né, que eu até já... Qual foi o artigo que você escreveu? O tema mesmo, Thaís? O último, não me recordo exatamente como que ficou o tema. A questão da proteção pela lei de direitos autorais aos formatos de programa televisivo. Exato. Que show! A Thaís contribuiu a obra. Lembrando que a gente vai ter lançamento também em São Paulo, na ASPI, dia 27/11, no período da manhã, provavelmente vai ser um café da manhã. E no dia 28/11 vai ser na Warner, à noite, no Rio de Janeiro. Legal, olha aí, já divulgamos. Boa! Bom, eu vou indicar aqui o primeiro livro que eu li na adolescência, foi o primeiro que eu li e entendi, que é o Diário de Anne Frank. Então, ele tem ali valor para mim, justamente porque foi o primeiro livro ali que eu lia e eu lembro que eu chegava ali da escola, segundo grau, e eu ficava, eu tenho que ler mais, que essa história tá me prendendo, né? Ali tem aquele contexto ali do nazismo, né? Uma história ali de sobrevivência ali de poucos, eu diria, mas é muito interessante esse livro, eu acho que todo mundo deveria ler. Prende de fato a leitura. Ou assim, mais adulto, o primeiro que você leu, assim? Foi o livro mais adulto que eu li. E eu super indico, até hoje fica assim na memória. Entendi. Legal. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento? Pode ser a sua vida pessoal também.
Olha, uma frase seria ali, voltando, né, esse bate-papo que a gente teve sobre propósito. Se você tem um objetivo claro e definido na sua vida, apenas siga. Eu acho que essa é a minha frase, assim, de vida, sabe? Eu sempre fui assim, eu traço o objetivo, eu vejo o que eu quero e sigo. Eu vou tentar alcançá-lo. Em todos os aspectos, sabe? Eu acho que é uma frase que me guia. Ter um objetivo e seguir. Correr. Veste e vai. Essa entrou aí, ó, na live, ó, César. César, putz, não acredito! Olha só! César tá na China, na Coreia do Sul. Verdade, né? Ele tá no 9h15 da manhã lá, na verdade. É 12 horas, exatamente. É, exato. Uhum. Tá tomando café da manhã assistindo a nossa live. Exato. E uma mulher que te inspira, Thaís? Tem muitas mulheres que me inspiram, né? Você, inclusive, é uma mulher que inspira. Que linda! Maravilhoso que você fez ali de mulheres na PI, né? Mas eu diria assim que uma mulher de vida assim que me inspira. Eu fico até um pouco emocionada quando eu falo. Que eu tô assistindo também. Nossa, gente, eu fico mesmo. É verdade. Que é a minha mãe. E por que eu fico emocionada? Porque eu sempre admirei muito a minha mãe, sabe? Ela sempre trabalhou e eu via assim, ela se arrumando para trabalhar, né? E tudo mais. Eu já falei isso pro César também, que acabou de entrar, né, César? Dessa admiração que eu sinto pela minha mãe. E é uma admiração que eu sinto e que eu luto para que as minhas filhas sintam mesmo, sabe, Ana? Quando você tiver filho, acho que é por isso que eu tô emocionada, a gente fica mais sensível quando tem filho, né? E eu acordo, assim, eu fico olhando minhas filhas, me olhando, me admirando, e eu quero criar isso, esse elo de admiração que eu tive em casa, né? E uma colega comentou, mas eu atualmente não trabalho, meu marido que me sustenta, eu sinto falta disso. Mas assim, gente, não é você que é mãe, a sua filha vai te admirar. Você que é mãe e fica em casa para cuidar dos filhos, a sua filha vai te admirar pelo tempo que você está tendo ali, despendendo com ela. Se você é mãe que trabalha, seus filhos vão te admirar pela mulher que você tá, sabe? E no mão, por exemplo, hoje eu abro mão do tempo familiar, né, para seguir atrás dos meus objetivos familiares. Mas é algo assim, ao mesmo tempo, gratificante, porque eu sei que eu tô me esforçando, perdendo tempo, às vezes, com as minhas filhas, embora aos finais de semana eu tento ter ali tempo útil verdadeiramente com elas, à noite, de manhã e tudo mais. Mas é algo que também me deixa muito feliz, sabe? Porque é uma satisfação profissional, é algo assim que eu busco, que eu estou alcançando, não é? Somente porque o César entrou agora. O César Peducci, para quem não sabe, é o sócio administrador do escritório que eu trabalho atualmente. Mas é uma satisfação muito grande para mim estar onde eu estou hoje, sabe? No escritório que eu estou, como eu disse, eu não mudaria o meu passado, porque onde eu estou hoje é exatamente onde eu gostaria de estar. E daqui para frente é só crescimento, sabe? Eu tenho os meus objetivos, as minhas metas traçadas. Ainda tem caminho pela frente, evidentemente. E como eu sei muito bem o que eu quero, e eu tenho um propósito, e eu sei muito bem os meus objetivos, é questão de tempo para eu alcançar o que ainda falta ser alcançado. Mas eu sou muito realizada hoje e eu admiro muito tanto as mulheres que se esforçam, né, para abdicar desse tempo familiar, e tanto as mulheres que ficam em casa e estão ali executando inúmeras funções, né? Porque eu até brinco, Ana, que quando eu chego aqui segunda-feira, eu falo assim, ufa, cheguei para descansar, porque a vida materna, né, ela exige muito, né? Então, os meus finais de semana, eu canso muito mais, assim, né, dessas funções maternas. Por isso que admiro aquelas mães, assim, que têm essa função full time, porque é realmente a mais bela, né, de todas. E é algo assim que a gente tem, de fato, que valorizar. Eu valorizo, na verdade, todas as mulheres, assim. Eu acho que nós somos guerreiras, assim, ao nascer mulher. Já nascemos, né, ali com uma batalha a mais nas costas. A gente bem sabe, né? Sim, exato. Dos desafios. E que legal
legal você trazer essa sua visão, né? Que é isso, a ser mulher tem várias fatias, né? Tem a questão profissional, tem a questão familiar, tem a sua questão pessoal, né? Não ser, claro, se é uma opção, por que não? Mas nessa complexidade de faces, né? Que a gente constrói na nossa vida, a nossa personalidade, e com certeza, sim, as suas filhas devem te admirar muito, né? Além de linda, super inteligente. E que legal, achei muito bonito, assim, você trazer aqui. Obrigada. Bem, deixa eu ver se temos perguntas. Não temos perguntas na nossa caixinha. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, comentando, elogiando, lembrando que fica disponível, né? Tanto no canal do YouTube do projeto Mulheres na PI, também a gente tem um podcast no Spotify, né, do projeto, e também vai ficar aqui no meu perfil do Instagram, que é onde acontecem as lives. Queria te agradecer, Thaís. Vamos marcar e se encontrar mais pessoalmente, né? Além da questão do livro. Gostei bastante de conhecer. Igualmente, Ana. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e vamos manter aí essa amizade que se iniciou. Claro. Então tá, uma ótima noite, uma boa semana. E até a próxima. Obrigada, tá? Beijo. Tchau. Tchau.